Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jean Gabriel Arte e hoje a gente vai aprender a desenhar personagem. Se você gosta de desenhar personagem ou quer aprender, esse vídeo é para você. Antes de tudo, já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa seu like para fortalecer e compartilhe aí com a sua família, seus amigos que gostam de arte. Me acompanha também nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer. Na verdade, eles estão sendo feitos especialmente para as aulas de desenho que eu estou oferecendo lá na ONG DCA em Bebedouro, que é uma ONG, né, um espaço educacional voltado para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. E eu estou dando aula de desenho, mas principalmente com foco aí no desenvolvimento e criação de personagens. Para começar, pessoal, a gente vai fazer primeiro o rascunho, né, inicial ali do rosto do nosso personagem. Então eu começo fazendo uma bolinha ali, uma esfera, né? Quando a gente pensa num desenho, né, a gente tem que tentar pensar para além do resultado dele pronto. Então, antes de pensar em colorir o desenho, antes de pensar em fazer detalhes, né, no desenho, a gente vai se preocupar primeiro com a parte do esboço, né, com a parte do rascunho, que é, né, essa etapa inicial que muitas vezes algumas pessoas pulam, né, principalmente na hora de fazer um personagem ou na hora de fazer, né, algum objeto específico, um animal e etc, né? Geralmente as pessoas pensam em já ir fazendo os detalhes, então muitas vezes apaga o desenho várias e várias vezes porque não tem o costume, né, de estar fazendo essa etapa inicial do rascunho. Como vocês podem ver, primeiro eu faço, né, essa esfera, essa bolinha ali, e vou traçando algumas linhas guias, né, que vai servir de estrutura mesmo para a gente estar fazendo o nosso personagem. Uma dica que eu sempre dou é nessa etapa do rascunho, né, tentar fazer um traço bem leve, bem solto, não se preocupar em perfeição, não se preocupar se o traço ficar um pouquinho sujo, não tem problema. Na verdade, o intuito é esse, né? O traço do rascunho tem que ser um traço meio intuitivo, tem que ser um traço mais solto, diferentemente na próxima etapa, né, que seria ali a finalização. Uma dica que eu dou para estar fazendo o rascunho, né, para estar deixando o traço um pouco mais leve, um pouco mais solto, é pegar ali não tão perto da ponta do lápis, né? Porque geralmente a gente vai pegar perto da ponta do lápis quando a gente quer fazer um traço preciso, quando a gente quer colocar pressão ali no traço, né? Então, como o traço do rascunho ele é mais leve, a gente pega um pouco mais para o meio do lápis, que aí a força, né, da nossa mão ali ela vai ficar menor, consequentemente vai dar uma suavizada a mais aí no traço do rascunho, beleza? Então, as linhas guias que eu vou fazendo, né, a primeira linha é a linha dos olhos, a segunda linha que eu faço ali é a linha da altura do nariz, depois da boca. Vou encaixando os elementos, dando as características iniciais aí do personagem e aos poucos a gente vai vendo que o desenho, né, ele vai ganhando realmente personalidade. O personagem ali no caso vai ganhando algumas características e isso que é o legal, né? Quando a gente está copiando um desenho, ele já tem as características ali, a gente vai só seguir, né? Mas quando a gente pensa em criação de um desenho, principalmente em criação de personagem, é interessante que a gente vá vendo, né, o desenho sendo construído aos poucos. E é isso que é o legal do desenho, né? Vai te dar liberdade de dar as características que você quer para o seu personagem. Por isso, né, eu volto a dizer a importância dessa etapa do rascunho, porque é como se ele fosse a alma do desenho, né? A gente vê o desenho pronto no final, mas por trás daquilo, né, teve toda uma construção, né, teve toda uma ideia, todo um processo ali para chegar no resultado. Então, após, né, a finalização do rascunho, aí eu já venho ali utilizando a caneta, né, para fazer os traços definitivos. Aí sim, né, eu vou me preocupar um pouco mais com precisão na mão. Aí sim, né, eu vou pegar ali mais próximo da ponta ali da caneta ou do lápis, né? E depois de fazer todo esse processo, eu venho e apago, né, retirando ali o excesso dos traços, né, do rascunho, toda aquela estrutura, né, aquelas linhas guias. Elas não vão ficar, né? Elas servem só como um esqueleto mesmo no desenho. E depois de apagar, eu entro aí fazendo a pintura, né? A primeira coisa que eu fiz, né, foi aplicar o que eu chamo de tom base, que é a cor que eu escolhi ali para ser a base da tonalidade da pele dele, no caso ali o bege. Então eu pintei bem clarinho ali, bem solto e preenchi toda a parte
ali do rosto dele, né? Depois de fazer esse processo, eu vim ali com o preto, né? E em algumas partes onde eu quero que tenha mais sombra, né? Mais contraste, eu apliquei um pouquinho do preto, coloco um pouco mais de pressão onde eu quero que fique mais escuro. E conforme eu vou vindo ali com a pintura aonde eu quero deixar mais claro, eu vou soltando a pressão da mão aos poucos, né? Porque é justamente essa suavidade ali no final que vai me permitir juntar, né? Unir com a outra cor que eu vou fazer logo em seguida. Então eu fiz esse processo com o preto, né? Só em algumas partes bem específicas mesmo, para não escurecer muito o desenho além do que ele tem que ser. Depois eu vim com o marrom, repetindo o processo, só que já jogando ele um pouquinho mais para além da onde eu tinha feito com o preto. E aí sim, né, eu vim com a cor base, que é o bege ali, e fiz o mesmo processo, mas passando um pouco ali da onde o marrom veio, né? E aí no final eu utilizei um tom de rosinha mais claro ali, para meio que selar, né, todas as cores. A técnica que eu utilizei na pele é a técnica que eu utilizei no cabelo, é a técnica que eu utilizei nos olhos. Basicamente é a mesma técnica para todas as áreas do desenho. E aqui no final eu fiz um exercício, né, um esqueminha aqui que você pode fazer para treinar essa técnica do degradê, né? Às vezes é mais difícil aplicar ela diretamente já num desenho, né? Então é mais fácil a gente fazer alguns exercícios, como é o caso que eu fiz aqui, né? Eu fiz essa esfera, né, e fiz esse quadrado, repetindo a mesma técnica que eu fiz no desenho, só que nessas figuras mais simples. Então a gente consegue observar essa passagem de tom, a gente consegue observar essa transição, né, das partes mais escuras para as partes mais claras. E é uma técnica que a gente vai aperfeiçoar aí com prática, né? No meu caso, né, antigamente eu pintava tudo com muita força, né? Então para mim era particularmente difícil fazer essa técnica de transição. Tem algumas pessoas que já têm a mão um pouco mais solta ali, já consegue pegar mais rápido, mas de toda forma, né, é uma técnica que a gente vai aperfeiçoando ela com a prática, né? Não adianta às vezes a gente já querer de primeira acertar, mesmo que a gente erre e a gente não goste do resultado, né, à primeira vista. É sempre importante a gente continuar treinando, né? Não só essa técnica, mas um desenho como um todo, né? O desenho ele tem essa parte da diversão, né, que é muito legal, e também tem a parte, né, do estudo, tem a parte da prática, que também é divertido, né? Às vezes é um pouco cansativo, às vezes é um pouco frustrante, porque às vezes a gente já quer chegar num resultado específico e muitas vezes a gente vai estudando ali e não chega, né? Mas é interessante a gente utilizar até essa dificuldade, até esse processo, para fortalecer a mente, para fugir um pouco ali da ansiedade, do imediatismo. Então o desenho como um todo, inclusive as dificuldades que ele proporciona, é também uma terapia para a gente. E é isso que eu tento passar lá para os meus alunos, é isso que eu tento fazer na minha produção pessoal e é isso que eu incentivo a você a estar fazendo também. Beleza? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Logo, logo tem a continuação, né, dessa série de vídeos. Se você gostou do vídeo, já compartilha aí. Deixa seu like, deixa seu comentário também para fortalecer. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, né? Ativar as notificações. Me segue lá nas outras redes sociais. Meu muito obrigado, fica com Deus e até mais.